Seja muito bem-vindo ao nosso Bora Viver a Realidade. E no vídeo de hoje é o seguinte, hein? Tirando a oração do final, que eu vou fazer, vai ter dica de como vocês se purificarem e darem uma melhorada na casa de vocês, mediante a esse tema. E o tema é o seguinte: como a gente sabe que entrou um espírito ruim dentro da nossa casa ou uma energia ruim dentro de casa, o que afeta você tendo planta, animais e outros tipos de coisas assim dentro de casa? Muito bem. Clima, né? Sim. Como a gente vai identificar que a nossa casa está sendo atacada por espírito obsessor? Um espírito que a gente chama ele de zombeteiro ou obsessor. Primeiro, quando tem esse tipo de energia espiritual dentro da nossa casa, ouvimos muitos barulhos dentro de casa, que não tem explicação, né? A gente instalados. Precisamos prestar atenção se a gente não deixou uma janela aberta e bateu um vento e nada. Se não existir nem algo que justifique, isto é um dos motivos para você já colocar a sua barbinha de molho. Já para você ficar esperto aí. Já para ficar esperto. 2, começa a murchar plantas. Se você tem animais, ele começa a ficar doente, ele começa a ficar tristinho. E aí você já começa ou até agressivo também, né, mãe? Ou agressivo, porque eles cutucam os bichos. Porque eles cutucam os bichos, então ele pode ficar agressivo. E as plantas começam a morrer, a secar. Então esse é outro aspecto onde você tem que prestar atenção. Ver vultos. Você tá aqui, de repente, aqui de canto você viu um vulto. Você olha e você não vê nada. Você fala, nossa, mas eu vi alguma coisa aqui. Passou um déjà vu. Passou um déjà vu. Um déjà vu. Esse é outro motivo, que é para você ficar esperto dentro da sua casa. Outro motivo, vozes. Principalmente quando você escuta chamar o seu nome. Que vai uma dica, nunca pergunta quem é. Porque pode que você não vai gostar da resposta. Nunca. Você escutou chamar seu nome. Você tem gente arrepiada. Você se arrepiou, você falou seu nome, se chamar meu nome, eu falo, sai de reto. Sai de reto. Se escutar chamar seu nome. Chegar a esse nível, eu vou falar um negócio pra você. Se chegar a esse nível, então tá triste. É melhor chamar um padre, alguém pra fazer um... Não pergunta quem é. Fica quietinho, vai dar uma olhadinha, dá uma olhada no olho mágico, se tá lá na porta ou no portão, mas não pergunta quem é. Esse é outro motivo que a gente também tem que começar a se preocupar com isso. Mas se chama seu nome, você responde, você atrai? Pode você ser que respondeu, você perguntou quem é. Se você responder, ele pode falar quem é pra você. Aí sim, você pode ou desmaiar, você pode enlouquecer, sei lá. É complicado isso daí. Será que você tá preparado pra ouvir o que ele tem pra te falar? Os antigos, e depois outra, né? Você atendeu. Quando você não responde, você não atendeu. Eles têm toda uma mazela, você entendeu? Então, certo de você tá escutando, que nem às vezes eu escuto. Aí eu pergunto pro Marcos, eu pergunto direto pra ele, você me chamou? Pergunto pra ele. Ah, não, tudo bem. Às vezes você escuta bater na porta, bateu na porta. Eu tava atendendo uma cliente outro dia online e falando da palavra, falando de Deus, pregando a palavra pra ela. E eu ouvi quando bateram na porta dela e ela pediu para que eu esperasse um pouquinho para ela ir atender, não era ninguém. Quer dizer, vocês duas ouviram? Nós duas ouvimos. Então, é isso que acontece, vê? Pode ser um sinal, até gente se arrepiando aqui. Pode ser um sinal, pode ser não, pode ser um espírito obsessor. Tá, aí tipo assim, vamos lá, ela abriu a porta. Significa que ela deixou ele entrar? Ou você só espera bater de novo? Ela não perguntou. Ela simplesmente foi lá e abriu a porta. E aí olhou e viu que não era ninguém.
Quer dizer, ela abriu. Se tinha alguém, entrou. Pode ser que entrou, pode ser que não. Ou Mas pode ser que não. a probabilidade é maior de ter É entrado. maior de ter entrado. Então, assim, mas eu ensinei para ela depois orações e coisa para que ela viesse a se cuidar. Só pra tirar dúvida que alguém deve estar pensando assim depois disso daqui. Ah, mas ele é um espírito, ele atravessa a porta, ele atravessa a parede. Não, as coisas não é bem assim, não. Não é dessa forma. Um espírito, quando ele vem, ele é de trevas, ele não tem esse poderio de atravessar uma parede. Nós estamos falando de uma pessoa que conhece o espiritismo. É diferente de um espírito extremamente iluminado que ele pode fazer o que ele quiser. Um espírito que é desencarnado, que ele faz esse tipo de coisa, ele tem na cabeça dele que para ele entrar ele tem que abrir uma porta, que para ele se mover ele tem que entrar dentro de um veículo, alguma coisa, então ele não entra porque ele acha que ele não vai atravessar a porta, a porta tem que abrir para ele. Na verdade, acho que ele não tem nem permissão para entrar. Ele não tem essa evolução, ele desencarnou Não, com aquela de coisa da repente- terra ainda. E de repente assim, né? você tem Deixa ali... bem claro que tem isso, senão o pessoal fala, como assim ele bateu a porta, mas ele podia ter atravessado. Não é assim. Não, existe Não toda... isso não é uma regra. Na espiritualidade existe um monte de coisas que vocês não conhecem. Ghost, Do Outro Lado da Vida, é um filme perfeito para a pessoa entender isso. É verdade. O cara morre e ele não consegue tocar as coisas, só que ele não consegue, então ele tem todo aquele preparo para ele conseguir, não, mas não é só ghost, não. E para ele tocar alguma coisa. Como é Isso é uma que- evolução muito grande para ele fazer mas isso e daí. aquele também que eu esqueci, meu Deus. Aquele que a mãe e as duas crianças, ela mata as crianças e ela mora dentro do casarão. Como é que chama aquele filme? Chama... Meu Senhor, que nome é aquele filme? Ela vai pegar com os eles não conseguiram pegar ela. Ela teve que aceitar e ela teve que entender. Exatamente, mas Então, aí né? São filmes perfeitos. Que Os outros, não é? Os outros. Os outros. É isso aí, então assim, é muito Nossa, simples de maravilhoso. entender. Não é porque O Sexto Sentido. Que você morreu, agora você é um Superman. Você voa, É, você atravessa a parede. não. Não é assim. Não é É desse jeito. eu acho Só que tem- cortei mesmo pra o pessoal entender, porque o pessoal fala assim, bateu na porta, abriu a porta, mas é entrou. espírito, por que que não espírito, entra? Por que que não atravessou? Não, Porque não é assim, não. desse jeito. Os antigos tinham sabedoria. Eles diziam assim: depois das 6 horas da tarde, vocês não devem deixar porta e janela aberta. Porque são horas mortas. É hora dos espíritos estar na rua. Então a gente deveria prestar mais atenção no que os antigos Só falam. cortei só pra entender, o pessoal não achar esse negócio. Porque acha porta e janela aberta. Aí, a questão lá, então, a gente já identificou quando o espírito, você já tá com uma visita. A flor murcha, às vezes o animal fica nervoso, ou se amou, fica doente, tudo aquelas coisas, né? Você acorda às vezes no meio da noite com uma torneira aberta. Alguma coisa. Uma luz acesa. Mas aí você já tá apagou. no nível. Aí já tá no nível nível já tá no hard. nível já de, cara, que será abandona a casa, tô brincando. Tem que Não achar- abandona não, porque nós moramos numa casa que tinha isso. Deus me livre de pensar num bagulho desse. Eu morei numa casa onde a gente deitava com as luzes todas apagadas Assombrado. e amanhecia com as luzes todas acesas. Maçaneta que virava sozinha. As torneiras todas abertas. Nível hard aí. No meio da madrugada, as portas dos armários batia como louca. Como louca. Filho. Era tenebroso aquele lugar. Tenebroso. Mas era o lugar ou vocês levaram? Não, era o lugar. Lá era um lugar, porque essa casa era perto de um cemitério, na verdade. Não era um era, cemitério não. naquela casa? Tinha morrido a mulher do fundo e o homem da frente. Nós estávamos no meio, que era o cortiço. Não precisava mais de ninguém, né, ali, né? Era um cortiço. Morava aqui e você colocou nós nisso. A gente morava no Ipiranga, né? Era um cortiço, mas era um cortiço que não era um cortiço qualquer cortiço. Era um cortiço com 3 casas boas, porque o terreno era enorme, tanto que é um prédio lá hoje. Então tinha uma casa no fundo, Aqueles muito caras boa, estão enrolados. e era separada, tinha quintal, tudo bonitinho. A nossa do meio, que era a maior, quintal gigante, e a da frente, que era do dono. Então, quando eu mudei pra lá, a mulher do fundo tinha morrido. Fazia 7 dias. E vou te falar uma coisa. Mas ela morreu dentro da casa? Morreu dentro da casa. Na casa. 2 meses depois morreu o dono, também na casa. Mas não foi suicídio, nada? Não, coisa natural. Velhinho, normal, meu Eles irmão. eram velhinhos. Velhinho. E nós ficamos no meio. Tem gente que morre morte súbito, tá ali. Então, mas então quer dizer, são 2 velhos que não aceitou a morte. Ficou apertando. Não, ela era É. extremamente vaidosa, vaidosíssima. Esse é um problema de... Arrastava dentro da casa dela, antes do filho, do filho dela vir lá e tirar todas as coisas, os móveis na sexta-feira, arrastava guarda-roupa, arrastava cama, arrastava tudo. E você quer saber? Eu comprei o guarda-roupa deles
a cama deles e tudo deles. E Tá com aí. uma velha de blinde. Tá aí. E pus dentro da minha casa, foi Tá isso. aí, Acho foi que ela veio isso. buscar, Claro, Rogério. Ela queria a mulher não queria morrer. Aí Gente, tu pega as coisas dela, você botou gente, na sua eu vida tô em risco. tendo aqui um esclarecimento espiritual. Eu não sei nem o que Meu pensar Deus do disso. céu. Foi isso mesmo, Rogério? Mas lógico que foi. Tu botou os cramunhão dentro de casa. Gente, é verdade Por mesmo. isso que ela bate os armários. Mas eu não sabia até hoje. Eu tava Não, vendo- te juro por eu Deus. tava batendo falando, né? Devolve o meu guarda-roupa, devolve a minhas minha coisas, cama. seu não sei o que. Cambada. E o velhinho, essa casa é minha. Minha, porque o nossa, cara é do dono verdade. morreu, eu não queria. Você não tá pagando lugar porque eu não tô recebendo? Não, eu pagava. Mas estão Não, brincando. pagava. Ó, nós estamos brincando, mas geralmente é isso mesmo que acontece. O cara Menina, morre cara, e era não aceita a terrível. morte e ele continua Terrível. Era isso, era terrível. Porque quando você mudou depois, você levou esses móveis? aqui. Não. Ficou lá. Gente, você... Ai, eu não acredito. Não é umas coisas estranhas que vai vindo assim, você vai contando? É um bate-papo que vai evoluindo? Ah, então, mas É muito legal. Mas dá medo. Não é, Dá Rogério? medo. Pra que a gente vai fazer isso? Por isso que às vezes eu falo assim pra você assim, ó, o pessoal fala de você comprar coisas usadas, essas coisas, o pessoal fala, eu compro, não tem problema. Não, senhor, isso aí é outro vídeo. Tá. Deixa quieto. Que eu já ia É entrar. outro vídeo, esse daí. Por causa que. Pode abençoar o pessoal. Não, agora é a dica não. de como você dá o. Eu vou o tapa abençoar aí. vocês sim. É a dica, mãe. Mas primeiro, eu vou dar uma dica. A dica. Essas coisas que eu disse, que são sinais, não só isso. Esse aí vai evoluindo para nível hard de espírito dentro da sua casa. Fazer outro vídeo. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode mandar, faz comentário, eu respondo para vocês, tá? Mas aí, vou dar uma dica para vocês. Salmo 91. Faça todo dia dentro da sua casa. Ao levantar de manhã, Salmo 91. À noite, convida o Senhor para entrar dentro da tua casa e visitar cada canto da tua casa e tirar tudo que não for da vontade dele e do agrado dele. Faça isso. Manter a casa limpa. Manter a casa limpa, louça lavada, Lavada. para que ninguém venha lavar ela no meio da noite, viu? Pra você Esse é o evitar. próximo vídeo. Porque o espírito porco ele gosta de sujeira e de coisa bagunçada. Todo espírito nojento gosta de casa bagunçada, coisa suja Quintal e sujo. montuada, viu? Não coloque lençol em cima de sofá, porque eles vão dar cara de abandono, então eles acham que aquilo lá é deles. Exatamente. Casa com cara de abandono não presta. Então agora sim eu vou abençoar vocês. Vamos lá, hein? Agora eu vou pedir para o Senhor visitar a tua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó grande e poderoso Deus. O Senhor conhece essas pessoas, Pai, que estão assistindo esse vídeo nesse momento. E todos que irão assistir. Eu não sei, Pai, o que se passa na vida deles, mas o Senhor sabe. Visita, Senhor, a casa deles nesse momento. Visita a vida deles nesse momento, Pai. E se algum deles, Pai, estiver vivendo ataques espirituais, Pai, de qualquer espécie, envia os teus anjos, anjos guerreiros, Pai, para defendê-los, para abençoá-los e para libertá-los. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E vem com a gente, hein?